Gostaria agora de convidar o amigo, doutor, ilustríssimo William Douglas para trazer uma mensagem para vocês. Por favor, com uma salva de palmas. Meus amigos, boa noite. É sempre para mim uma alegria participar dessa festa. De um ano para o outro, a festa fica maior, fica mais bonita, fica mais sofisticada. Eu vejo rostos novos e isso mostra que a empresa está crescendo, que as coisas estão acontecendo e eu quero parabenizar cada um de vocês por isso. E vou fazer isso na pessoa do Ivo Ribeiro, nosso amigo que está ali, e do Leandro Moreira, que são os dois idealizadores, os cérebros, os grandes empreendedores. Vocês estão de parabéns. Eu acredito que a grande mudança que a gente vai ter nesse país é através da educação. Não é o pré-sal, não é a Amazônia, não é nada senão as pessoas. O que muda o mundo são as pessoas. As pessoas é que mudam o mundo e vocês estão participando disso. Hoje, para mim, também é um dia muito feliz, porque eu tenho o privilégio de assinar junto com o Leandro o primeiro livro que saiu no país sobre a carreira da computação gráfica. Então, existem livros sobre programa, esses livros existem. Mas não existia até hoje nenhum livro que falasse sobre como ter sucesso nessa carreira. Então, eu fiquei conhecido na área de concurso como guru dos concursos, porque tinha muito livro sobre as matérias que caíam no concurso, mas não tinha um livro que ensinasse como aprender as matérias. Então, hoje está sendo lançado, depois vocês vão ter a oportunidade de procurar lá nas livrarias, nos pontos, o livro Vencendo na Computação Gráfica, onde nós temos o prefácio do Ivo, é quem apresenta o livro, e ficou bacana. Eu entrei com a parte minha técnica e o Leandro Moreira com a parte de computação gráfica. Então a gente está lançando hoje, está de parabéns aí o Leandro. Saiba que é um orgulho para mim estar ao seu lado no livro. E quando me pediram para dirigir algumas palavras, logo de imediato a ideia que me veio na cabeça foi de travessias. Travessias. Quem viu como eu vi da onde veio a Seven e aonde a Seven está e aonde a Seven vai, porque você vê de um ano para o outro novas unidades, novos projetos, novas coisas acontecendo, o crescimento, a revista, você vê como se tivesse alguma coisa fervilhando. Então eu de imediato pensei em travessias. A primeira travessia é uma bem conhecida, é a travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel estava escravizado no Egito, estava sendo humilhado, estava sendo oprimido. Então um homem, movido por Deus, Moisés, diz o seguinte: vamos sair daqui, vamos para um lugar melhor. E quando Moisés veio com essa ideia, as pessoas falaram assim, mas vai dar muito trabalho, mas vai ser difícil. Quando ele quis mudar, houve a resistência do faraó. Sempre que você quer mudar, alguém vai resistir. Sempre que você quiser crescer, alguém vai dizer que não, que você deve ficar quietinho no seu canto. Mas aquele povo resolveu enfrentar o faraó e sai, e o faraó se arrepende e começa a perseguir o povo e coloca o seu exército para ir lá escravizar todo mundo, e o povo fica de frente para o Mar Vermelho. Não tinham barcos, não tinham navios. Estavam de frente para o mar e do outro lado vinham os egípcios. E muitos falaram assim, não, vamos voltar e ser escravos. É mais seguro ser escravo, é mais seguro desistir, é mais seguro não melhorar. Outros pensaram em suicídio. E hoje em dia, o suicídio, a depressão, é considerado o mal do século. A grande doença do século XXI vai ser a depressão e o suicídio. E isso aconteceu lá. E nessa hora Moisés fala o seguinte, não, vamos pedir a Deus para Deus nos socorrer.
E ele começa a clamar a Deus, e Deus vira para Moisés e fala assim: por que clamas a mim, Moisés? Dize ao povo de Israel que marche. Caminhe em direção ao mar, toca o mar com teu cajado, e quando você tocar o mar vai se abrir e você vai passar. E foi isso que aconteceu. E é interessante que quando o Moisés começa a caminhar em direção ao mar, nada estava pronto. Era como se ele fosse se matar, era uma loucura, era uma maluquice. Mas quando ele toca o mar se abre. Então reparem que para a travessia do Mar Vermelho foi preciso fé de caminhar em direção ao mar, e foi de decidir caminhar em direção ao mar, e houve a necessidade de se caminhar, de se colocar o pé na estrada. Eu posso assegurar a vocês que os mares de problemas, os oceanos de dificuldades, eles não conseguem resistir a alguém que anda direto em direção a eles. Quando você caminha em direção ao mar, o mar se abre. E eles vão para a terra prometida, e eles têm que lutar na terra prometida. Mas depois de uma longa jornada, eles conseguiram se estabelecer numa nova terra que manava leite e mel. Essa é uma travessia que mexe muito comigo. Mas tem uma outra travessia que mexe muito comigo. 10 homens leprosos procuraram Jesus Cristo na Palestina, já no tempo do Novo Testamento. E esses homens falaram assim: Jesus, cura-nos. E o que eles tinham era lepra. Era uma doença. Era algo que os envergonhava. E esses homens procuram Jesus e falam assim: Jesus, cura-nos. E Jesus dá uma ordem muito estranha. Ele fala assim: olha, vocês procurem o sacerdote e ofereçam a oferta pela cura. Porque a lepra era uma doença que fazia com que as pessoas ficassem afastadas da sociedade. Qualquer um que tocasse um leproso era considerado impuro. E o que Jesus fala é o seguinte: vai e agradece a cura. Porque quando alguém era curado de lepra, tinha que procurar o sacerdote para o sacerdote certificar que aquela pessoa não era mais impura. Só que eles ainda não tinham sido curados. A graça, gente, a graça desse momento ali da vida, dos milagres de Jesus, é que ele manda as pessoas leprosas irem agradecer a cura. Então, em algum momento, o que Jesus queria daqueles leprosos era fé. Porque quando eles começam a andar em direção ao sacerdote, estando com a lepra, eles estavam correndo o risco de ser apedrejados. Eles estavam correndo o risco de serem punidos e de passar vergonha de dizer que está curado, e eles tinham a lepra. Mas olha só que coisa fantástica. Eles tiveram fé e eles caminharam. E a Bíblia fala que enquanto eles caminhavam, a lepra foi curada. Algumas traduções dizem: no caminho eles foram curados. No caminho eles foram curados. Eles ainda não tinham isso na mão, mas eles caminharam. E eles foram em direção ao sacerdote. Quando chegaram ao sacerdote, estavam todos curados. E dos 10, só um voltou para agradecer.